Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Vamos então continuar a série com aplicações às soluções sólidas do gás cristalino com interações. Então, nós vamos falar o gás cristalino com interações, a função de partição do gás cristalino com interação, a função de partição de soluções sólidas, potencial químico do sólido puro e o problema da função de partição. Quer dizer, quais vão ser as dificuldades que eu vou ter para aplicar a função de partição que eu vou deduzir nesse vídeo. Então, aqui nós temos uma ideia do que acontece. Aqui nós temos o gás cristalino, que eu falei no vídeo sobre gás cristalino com interações, e aqui eu tenho o B aqui, ele ocupou os lugares das lacunas, e o A ocupou o lugar dos átomos que estavam. Então eu posso tratar essa solução A mais B do mesmo jeito que eu tratei o gás cristalino com interações. Só substituir A por isso aqui, B por isso aqui e fazer a correspondência, só entre aspas, né? Tem um pouquinho de trabalho aí. Então aqui nós temos novamente, que eu já falei também em outro vídeo, que nós temos agora a energia de Helmholtz em função de M, que é o número total de sítios, né? E temos aqui algumas derivadas que pode ser que a gente precise no futuro. Note o seguinte, quando a gente fala de soluções sólidas em termodinâmica clássica, em termodinâmica macroscópica, eu diria melhor, nós geralmente usamos a energia de Gibbs e não de Helmholtz. Felizmente, em sólidos, o termo PV, que diferencia as duas energias, é muito pequeno em relação ao resto. Então, eu posso sempre dizer que em sólidos a energia de Gibbs e a energia de Helmholtz são praticamente indistinguíveis. Nós usamos aqui a energia de Helmholtz porque ela é mais fácil do ponto de vista de mecânica estatística. Só isso. Então, aqui a função de partição do gás cristalino com interações, e aqui nós temos a substituição, né? Não temos só mais um elemento, temos dois, que é A e QB elevado a NA e NB. Agora, G é de NA, NA mais NB é o número de sítios, e NAB é o número de pares, vamos dizer, entre espécies distintas. É elevado a menos ômega sobre kT, que seria o correspondente a essa energia daqui. E ômega, então, energia de interação, eu posso somar com... são as energias de interações de NA vezes EA, NAB é AB e NBB é BB, o que é lógico, né? Estou somando simplesmente a interação entre os pares. Então, existe essa correspondência, eu estou só substituindo, né? Eu vou acabar com esse ômega daqui, que substituindo tudo isso, a gente acaba com esse ômega, com esse W aqui, que minúsculo, aqui era W maiúsculo. Então, nós podemos provar isso substituindo essas coisas aqui, substituindo o que a gente viu anteriormente, né? Do número de pares, vamos fazendo as contas e chegamos à conclusão que o W é 2EAB menos EAA menos EAA menos EAB, que tem um erro, droga. Bom, aqui dentro está certo. Então, veja, aquele parâmetro W que parecia misterioso, na verdade ele tem um significado. Ele pode ser interpretado em termos microscópicos, em termos de interações microscópicas, que é muito mais do que a gente consegue fazer com os modelos macroscópicos de solução. A gente não tem ideia do que acontece com a interação microscópica. E, finalmente, a gente tem a função de partição. Fazendo todas essas contas, é uma álgebra relativamente simples, um pouquinho trabalhosa, mas não tem nenhuma dificuldade. Eu aconselho que vocês façam. Eu fiz na mão para me garantir que estava tudo certo. Não tem nenhum problema, um pouquinho de trabalho só, não tem nenhum truque no meio, nada assim, que às vezes tem aquele truque, né? Não tem nada de truque, é só substituir e fazer as contas. Então, aqui nós temos o termo correspondente a sólido de Einstein. Aqui esse EAA corresponde à energia de interação entre A e A, né? No material puro, nós vamos ver que
a interpretação de EA é simplesmente o U0 para aquele sólido, né? Que vai ser diferente do U0 para o sólido B. E aqui nós temos a função de partição, que eu já introduzi antes, e a energia elevado a NAB. Isso aí é exatamente o que foi obtido no gás ideal com interações, mudando apenas, em vez de lacunas, eu tenho agora um elemento B. Então, aqui nós vamos calcular o potencial químico do sólido puro para a gente ter uma noção melhor do que são esses EAs e EABs. No sólido puro, Na igual a 1, NaB igual a 0, obviamente, NB igual a 0. Então, isso tudo é 0, eu tenho 1 e eu tenho aqui a função de partição do A puro. Veja, menos CAA é idêntico ao U0, mas veja, é o U0 para o composto A. Se aqui eu tivesse B, ele seria como aqui, se é B, seria um U0B. Eu não botei A e B, porque eu não gosto de carregar a notação, mas é claro que a energia de ligação do composto A é diferente da energia de ligação do composto B. Então aqui eu tenho os potenciais químicos, que o potencial químico é simplesmente a derivada parcial da função de partição em relação ao número de átomos, no caso. Poderia ser o número de moles, isso depende, se aqui fosse R, que seria o número de moles, mas a temperatura constante, eu obtenho então o potencial químico dos materiais puros. Não é a função de partição, é função da função de partição do sólido de Einstein para aquele material. Então, qual é o problema da função de partição? Tudo isso parece muito bom, né? Eu tenho agora a função de partição, eu sempre disse, poxa, termodinâmica e estatística, a única coisa que tem que fazer é calcular a função de partição. E da função de partição eu tiro todo o resto. É verdade. Só que o problema é calcular a função de partição. Veja, por exemplo, nesse caso, quem agia? Supondo que... Agora eu tenho interações, eu disse que eu não posso supor que G seja aleatório, porque eu tenho interações. E não há uma solução geral para você obter isso. Então, agora, qual é a minha opção? É recorrer a aproximações. Eu vou fazer certas suposições sobre a solução que me permitam simplificar G e obter G de uma forma, vamos dizer, que vale a pena, que eu tenha como calcular. Porque isso é geral, mas eu não tenho como calcular, então não me serve para muita coisa. Então, por exemplo, nós vamos obter, por exemplo, a solução regular através da chamada aproximação de Bragg-Williams e vamos obter também a solução sólida ideal através da aproximação apropriada. Então, eu queria agradecer quem chegou até aqui. Já começamos a obter alguma coisa útil para a solução sólida e nos próximos vídeos vamos obter expressões para a solução sólida ideal e para a solução... Veja, nós obtivemos em termodinâmica já anteriormente solução de gases. Nos gases as partículas eram indistinguíveis. Nesse caso, no sólido, as partículas são distinguíveis. Então, será que a expressão da solução ideal vai ser a mesma? E também vamos obter a solução para a expressão regular. Qual vai ser a importância nesse caso? Nós vamos ter uma interpretação microscópica para os parâmetros que na termodinâmica macroscópica eram parâmetros da solução regular. Agora nós vamos ter uma interpretação em termos dos parâmetros, do que aquilo significa microscopicamente.